Pessoal, Salmo 51, Salmo da Misericórdia, um Salmo da confissão da misericórdia, um Salmo onde Davi vai clamar ao Senhor a misericórdia do Senhor pelo seu pecado. Todos nós sabemos que o seu pecado com Betseba, Davi peca, manda colocar o marido da mulher à linha de frente da batalha para que ele fosse morto, para ele então assumir a posse da esposa. E isso foi uma obra reprovada diante de Deus. O tempo se passa, Deus levanta o profeta Natã e manda Natã ir até Davi repreendê-lo pelo seu pecado. Olha para ver como Deus é misericordioso para conosco. Irmãos, Deus ele é fiel, ainda que nós somos infiéis a ele continua sendo fiel. A nossa fidelidade depende dele, mas a fidelidade dele não depende de nós, ele permanece fiel. Então Deus manda Natã ir até Davi. Tinha uma promessa de Deus sobre a vida de Davi. Então Deus cuidava de Davi nos mínimos detalhes. E Davi então ele vai prantear na presença do Senhor. Quando Natã fala para ele em parábola acerca da ovelhinha, do viajante, vocês conhecem bem o texto. Davi então ele cai no chão de joelhos, confessa teu pecado. Naquele momento ele poderia ter tomado outra decisão, ele poderia ter mandado matar Natã, prendê-lo, pois Davi era a autoridade maior e Natã era um simples profeta direcionado por Deus para poder repreender Davi pelo seu pecado. Esse é o cuidado de Deus pela nossa vida. Quando a gente erra, quando a gente destravia dos caminhos do Senhor, Deus levanta pessoas para nos voltar para o trilho. Deus levanta pessoas para nos conduzir outra vez para o caminho que não era para a gente ter saído. Foi exatamente o que Deus fez quando falou para Natã, vai falar com Davi acerca do seu pecado, pois ele precisa ter um conserto. E o conserto de Davi só dependia dele. Muitas das vezes a gente está aí numa vida despedaçada, uma vida aí desgovernada, levando a vida de qualquer maneira, e a gente procura quem culpar e o único culpado somos nós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se Deus perdoou todos aqueles que fizeram proezas mais horrendas do que eu já cometi, do que você já cometeu, Deus perdoou. Nosso Deus tem prazer em perdoar. E muitas das vezes a gente leva uma vida medíocre, uma vida torta, uma vida desgovernada, justamente por não crer mais na misericórdia do Senhor. Mas o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Ele não muda, o nosso Deus é imutável. Deus tem prazer nos nossos erros, nos nossos pecados? Não. Deus não tem prazer nos nossos atos, nos nossos pecados. Deus não tem prazer, mas Deus tem prazer em nos reajustar novamente à comunhão plena com Ele. Deus tem prazer em nos perdoar. E o amor de Deus é tão imensurável que Ele, quando nos perdoa, Ele pega aquelas nossas culpas e lança no mar do esquecimento. E Ele não se lembra mais das nossas proezas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Esse é o amor de Deus. Davi tem alguns pontos interessantes que nós deveríamos olhar e imitá-lo. Imitar Davi em alguns pontos. Por exemplo, Davi errava, mas a gente vai olhar na Bíblia que Davi só cometia um erro uma única vez. Davi não repetia os seus pecados. Davi ele não cometia um erro duas vezes. Então nós, como servos de Deus, nós temos que ver as coisas dessa maneira. Primeiro, não diminuir a graça e a misericórdia de Deus. Saber que Ele é o mesmo, Ele tem prazer em nos perdoar. E segundo, saber que nós temos que ter uma mudança, um verdadeiro arrependimento diante do Senhor. Há uma grande diferença entre arrependimento
e remorso. Havia esquecido aqui a palavra, mas lembrei. Forte abraço aqui para o meu amigo Josevaldo Moura. Deus abençoe meu amigão, está assistindo aqui, nos acompanhando aqui ao vivo. Então, depende de mim, depende de você, a decisão é nossa. No dia que nós tomar uma decisão de deixar, abandonar todo o pecado e ter um arrependimento genuíno dentro do nosso coração e nos chegarmos diante de Deus com sinceridade em nosso pensamento, em nosso coração, Deus vai nos purificar, nos limpar e nos transformar. Então nós temos que primeiro reconhecer os nossos erros, reconhecer a grandeza e a bondade e a misericórdia de Deus, nos arrepender de todo o nosso coração com toda a intensidade, um verdadeiro arrependimento, um arrependimento genuíno e não cometer mais os mesmos erros. Como saber se uma pessoa se arrependeu do seu pecado ou não? Se ela vai voltar a cometer o mesmo ato. Porque se a pessoa voltar a cometer o mesmo ato, ela teve um período de remorso. Ela não viveu um arrependimento genuíno na presença do Senhor. Porque um arrependimento genuíno, ele é composto com a mudança de vida. Ele é composto com a mudança de vida. Se não tem mudança de vida, não houve arrependimento. E Davi, então, quando Natan chega até ele, repreende ele do seu pecado, ele cai de joelhos e Deus o perdoa. E o que é interessante, depois você medita aí no Salmo de número 51. E o que é interessante que depois que Davi se queixa diante de Deus do seu pecado, implora pela sua misericórdia e verdadeiramente se arrepende diante de Deus, ele toma uma decisão: não vou mais cometer o mesmo pecado, o mesmo erro. Que possamos meditar nisso, que possamos meditar. Primeiro, tem solução para a nossa situação. Tem solução para você aí que está me ouvindo nesse exato momento. Talvez você cometeu o mais bárbaro de todos os pecados, e eu já vi muitas pessoas falar isso para mim mesmo. Eu sou pecador, não tem jeito para mim, eu não tenho mais o que fazer diante de Deus. Alguns chegam a dizer assim, Deus não merece ter um servo como eu. Irmãos, quanta ignorância a gente vê. Eu já fui uma pessoa assim, já fui ignorante quando eu estava desviado. Eu queria me afundar cada vez mais. Eu não queria mais me achegar diante de Deus porque eu me achava tão sujo, tão impuro, que Satanás nos cega e dá a impressão que a gente vai sujar a Cristo, mas ninguém pode sujar o nome do Senhor, a imagem do Senhor, ninguém pode sujar. Porque Jesus, ele é tão puro, ele é tão limpo, que se um pecador, por mais impuro e sujo que esteja, chegar até ele, tocar nele, ele não vai sujar a Cristo, mas Cristo irá purificá-lo. Você lembra dos leprosos? Ou até os sacerdotes corriam dos leprosos. Por quê? Porque pegava, era uma doença que passava. Se alguém tivesse contato com um leproso, ele ficava leproso. Qualquer pessoa que tocasse em um leproso, ele já ficava leproso de imediato. Imediatamente ele já estava com lepra no seu corpo. A mulher do fluxo de sangue era tida como impura. Tinha que ficar fora do arraial, 12 anos longe de casa, longe da família, longe da sociedade. Isso é vida, irmãos.
Ninguém tinha solução, já tinha gastado tudo que tinha na medicina, ela não dava jeito, não tinha recurso para aquela mulher. Mas quando ela vai até Jesus, toca na orla das vestes de Jesus, ela não sujou Jesus. Ela não contaminou Jesus. Os leprosos não passou lepra para Jesus. Mas Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Jesus curou os leprosos. Jesus limpou, tirou a imundícia, tirou a podridão e restituiu a integridade dessas pessoas. Então, quando um pecador chega até Deus, chega diante de Jesus, toca em Jesus, ele é restituído por Cristo, mas ele não suja a imagem e o nome de Jesus. Por mais impuro que estamos, nós não temos capacidade alguma de sujar a imagem ou denegrir o nome de Cristo. Sabe por quê? Porque ele é santo, imaculado e puro. Nem a morte teve poder sobre a vida dele. Nem a morte. Quando a morte foi buscá-lo na cruz do Calvário, eu imagino ele pondo o dedo na cara dela e falando, aqui não. E ele olha para o céu e diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nem a morte teve autoridade sobre Jesus. Nossos erros vão ter? O que eu quero deixar bem claro para você, independente da situação que você está vivendo, Cristo tem a solução para a sua vida. Cristo tem a libertação que você precisa. Cristo tem a cura que você precisa. Cristo é o único que pode te salvar por mais que você tenha cometido os piores atos e pecados diante de Deus, da sociedade, da sua família. Cristo é o único que pode resolver a sua vida, a sua situação. Cristo é o único que pode te restaurar. Cristo é o único que pode outra vez te devolver a identidade e a integridade que outrora você tinha, mas os seus atos levou você a perder. Quantas pessoas eram empresárias, pessoas renomadas, pessoas com cargos públicos e hoje estão aí nas ruas vivendo, mendigando, dependendo dos outros pela sua sobrevivência, porque o pecado entrou na sua vida, não vigiar, o pecado entrou e a missão do diabo não é outra a não ser matar, roubar e destruir, e essas pessoas estão até hoje sendo escravizadas por Satanás, sendo que Deus tem a solução para a sua vida. Cristo tem solução para você. Você que está me ouvindo ou vai ver esse vídeo depois que ele vai ficar gravado, eu não apago aqui os meus vídeos, medite nisso. Vale a pena a vida que você está levando, sabendo que tem alguém que possa restaurar, sabendo que tem alguém que possa devolver a você a integridade que outrora você tinha perdido, o descrédito que você caiu, ele pode devolver às suas mãos. E mais do que isso, ele é o único que pode salvar a sua alma. Se a gente morrer no pecado, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas para Deus nos levantar, temos que ter uma iniciativa. E essa vida que a gente está vivendo, mais cedo ou mais tarde, ela vai ser findada. E a nossa eternidade vai ser aonde? Cristo, além de te restaurar, é o único que pode proporcionar salvação para a sua alma. Cristo será aquele que irá decidir os que serão salvos, os que serão condenados. Então, o padrão de vida que nós estamos vivendo, por pior que seja, ele pode solucionar e, no futuro, nos proporcionar a salvação que a nossa alma precisa. E, às vezes, a gente não quer se render a ele, porque a gente tem medo de sujar. Outro dia, tinha um rapaz, não vou especificar muito, tinha um rapaz, eu fui conversar com ele sobre a Bíblia, falando do meu canal, pregação, louvor da minha esposa. Ele falou assim, como que eu vou olha para vocês verem, como que eu vou me inscrever no seu canal para ver pregação e louvor se eu sou pecador, impuro,
Deus não merece ter uma pessoa como eu. Falei, você não sabe o que você está dizendo. Por que Deus não merece? Jesus não merecia ir para a cruz do Calvário por causa de mim, por causa de você, mas ele foi. Então por que temos que ter essa linha de raciocínio que não tem jeito para a gente? Para que nos rebaixar mais baixo do que as astúcias de Satanás, do que Satanás com as suas ilegalidades para nos distanciar de Deus? Tem jeito para você sim. Basta você ter postura e clamar com verdadeiro arrependimento no teu coração, clamar, não rasgar as vestes, mas rasgar o seu coração, prantear na presença de Deus, que Ele te restaurará a fé, a integridade, te devolverá a identidade que você perdeu. Tudo que Satanás quer é tocar na nossa identidade. Mas Cristo tem prazer em restituir e restaurar. Não pense que se tocarmos em Cristo iremos sujar. Muitas das vezes a gente pensa assim, eu não vou para a igreja congregar porque eu vou escandalizar a obra de Deus. Ninguém escandaliza a obra de Deus. As pessoas escandalizam a si própria, mas a obra de Deus ninguém escandaliza. O nome de Jesus ninguém escandaliza. Eu vejo tantas pessoas dizer, estão escandalizando o Evangelho. Ninguém escandaliza o Evangelho. O Evangelho é puro, é imaculado, é a palavra de Deus. Ninguém suja. Quem a vive em fidelidade não suja. Mas aqueles que a leva de qualquer maneira, mais cedo ou mais tarde ele vai cair, ele não vai permanecer. Suja a obra de Deus? Não suja. Suja o indivíduo, ele que sai sujo, porque ele não vigiou. Então vamos tirar isso da nossa cabeça. Eu não vou para a igreja, porque se eu for, eu vou sujar a imagem da igreja. Você não vai sujar a imagem da igreja, mas o dono da igreja vai te restaurar, vai te restituir e vai te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Foi exatamente isso que Davi aproveitou a oportunidade. Ele não abraçou o pecado, a culpa, e olha que Davi era o rei. Olha a posição que o homem estava. Tinha poder para poder mandar prender Natã, mas ele optou por ouvir a voz do Senhor. E o Senhor disse para ele assim, perdoado está os seus pecados. Jesus tem prazer em te perdoar. Deus não gosta do pecado. Deus não gosta, não aprova e não quer que pequemos. Mas se pecamos, Ele tem prazer em nos perdoar. Depende de nós. A decisão está conosco. Está contigo a decisão. A decisão de ter uma vida transformada, mudada e um futuro garantido com o Senhor é contigo. É com você. Porque a voz do Senhor está dizendo, volte ao primeiro amor, arrependa-te dos teus pecados, mude de vida. E aí você vai viver um verdadeiro avivamento de Deus na sua vida. Que Deus abençoe sua vida, tá bom? Guarde esta palavra no seu coração. E medite na palavra do Senhor dia e noite. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom?